Estamos estudando, para quem não sabe ainda, a história da igreja, acho que a maioria sabe, e nós não conseguimos terminar completamente o terceiro período, que vai do ano 1000 ao ano 1500, porque faltou só o finalzinho, que é o fechamento da Idade Média, o ocaso da Idade Média, né? O declínio da Idade Média, o fim da Idade Média. Isso a gente não tratou. É bem rapidinho, é só para a gente dizer o que vai acontecer e por que o mundo vai mudar. Por que vai deixar de ser Idade Média, certo? Isso é interessante a gente falar, porque tem influência sim na chegada da Reforma. Deus usa até mesmo a cultura, o mundo secular ele usa para levar a sua igreja numa determinada direção. Isso nós vamos ver agora. Então, vamos tratar disso primeiro, depois a gente passa para a última parte, então, dos últimos 500 anos. Vamos falar do ocaso da Idade Média. Gente, a Idade Média é uma das coisas que talvez vocês tenham percebido, e que é uma coisa única sobre a Idade Média, isso nunca aconteceu, a não ser na Idade Média, é o que se chama de síntese da Idade Média. Síntese. Tudo é unido. Na Idade Média, tudo é uma coisa só. A teologia e o conhecimento humano andam juntos. A cultura anda junto com a igreja. O governo anda junto com a igreja, que anda junto com o cristianismo. Tudo está unificado. Tudo em torno do cristianismo. Então isso é o que é chamado de síntese da Idade Média. Isso aí aconteceu só uma vez na história, só na Idade Média, e eu acho que não vai acontecer nunca mais. Essa união de tudo, certo? Claro que Deus tinha algum propósito com isso, que é difícil para a gente imaginar qual seja, mas algum propósito ele tinha. Outra coisa que também a gente percebe, que vocês já perceberam no nosso estudo, é que Deus confinou o cristianismo na Europa. O que ele queria com isso? Certo? Ele fez o cristianismo nascer lá na Palestina, e aí ele confinou o cristianismo na Europa, fez surgir os muçulmanos, vocês lembram? As cruzadas tentaram libertar os muçulmanos, foram um fracasso, e acabou então ficando confinado na Europa o cristianismo. O resto do mundo não conhece o cristianismo nesse período que a gente está estudando. Também Deus tem algum propósito com isso, e lá Deus vai fazer coisas impressionantes, como a gente vai ver hoje. E uma coisa muito interessante ocorre para que haja o fim da Idade Média e a quebra da síntese. É a chegada do Renascimento. Renascimento ou Renascença. Por que Renascimento? Porque as pessoas daquela época, no final do século, lá pelo século XIV, XV, as pessoas começaram a perceber que o ser humano tinha perdido alguma coisa. Que na antiguidade havia muita coisa boa que se perdeu durante a Idade Média. E que havia a necessidade de voltar àqueles tempos gloriosos, de pelo menos resgatar alguma coisa daquilo que a humanidade tinha conquistado naquele período que antecedeu a Idade Média, o período do Império Grego, do Império Romano, e toda a produção da filosofia, todas essas coisas que a gente sabe que existiam antes da Idade Média. Com o Renascimento começa-se a prestar mais atenção no homem. Sempre quando se fala em Renascimento, pensem em uma atenção ao homem, ao ser humano. Durante a Idade Média o ser humano ficou muito esquecido. A teologia ficou tão forte que só se falava em Deus e se esquecia o homem. E a intenção de Deus não é essa. A intenção de Deus é que Ele e o homem tenham comunhão. Foi para isso que Ele criou esse lugar aqui e colocou o homem como Senhor sobre a sua criação. Na teologia começam a surgir nomes que a gente não vai estudar, mas que eu vou citar só para que não fique em branco. Nomes como Guilherme de Ockham, nomes como Gabriel Bill. Esses homens, eles começaram a prestar mais atenção aos indivíduos, menos nas generalizações e mais nos indivíduos. A teologia escolástica sempre se preocupava muito com generalizações. Essa época da Renascença, nós já vimos isso no domingo passado, era uma época de crise na igreja, certo? Nós vimos que houve lá o cativeiro babilônico da igreja, em que o Papa foi para Avignon e era controlado pelo rei da França. Nós vimos que chegou a ter 2 papas, nós vimos que chegou a ter 3 papas, nós vimos o baixo nível moral, teológico, o baixo nível em todos os sentidos do papado e de toda a estrutura da igreja. Então era um momento de igreja em crise, muitos absurdos acontecendo.
se dizia que havia falha em reformar a cabeça e os membros. Então havia uma preocupação muito grande em reforma, porque a igreja estava totalmente destruída. É como uma casa caindo aos pedaços, que você vê que há necessidade de uma reforma, mas que às vezes está tão mal que você não sabe nem como fazer essa reforma. E era mais ou menos assim que a igreja estava. As pessoas sabiam que precisava de reforma na cabeça e nos membros, ou seja, no clero, na liderança e também nas pessoas que faziam parte da igreja. A vida diária era uma vida terrível. O século XIV é um século terrível. As pessoas viviam em meio a guerras, como a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, viviam em meio à peste, né? É a era das pestes, que vocês já devem ter visto em filmes, as pessoas morrendo. Na peste negra morreu metade da população da Europa. E o Stephen Osment, ele disse o seguinte: como nunca antes, nem mesmo durante o colapso do Império Romano, o povo ocidental andava pelo vale da sombra da morte. É uma época de desespero, é uma época em que você não tem perspectiva nenhuma de vida, uma época realmente muito ruim, período terrível, e a vida não fazia nenhum sentido. E ali, nesse contexto, então, surgiu o Renascimento. Ele começou na Itália, no século XIV, se fortaleceu no século XV e foi para o norte, mais ao norte da Itália, no século XVI. Exatamente mais ao norte da Itália e no século XVI que nós vamos ter a Reforma. Então o Renascimento ele tem ligação com a Reforma e nós vamos ver isso com bastante clareza hoje. No movimento do Renascimento, então, aquela vontade de voltar a épocas mais gloriosas, a épocas em que houve uma preocupação maior com as pessoas, então surgiu esse slogan que eu coloquei aí, ad fontes. Os intelectuais começaram a dizer, nós temos que voltar às fontes, nós temos que voltar ao conhecimento antigo. E aí houve novamente um interesse pelos escritos dos antigos, pelos escritos de Homero, pelos escritos de Platão, pelos escritos de Aristóteles, pela própria Bíblia, pelos manuscritos da Bíblia, os mais antigos, um desejo de voltar às fontes originais. Aí, com isso, se fortaleceu o estudo das línguas, se fortaleceu o estudo das literaturas, e aí surgiram os humanistas. Depois nós vamos falar um pouquinho mais dos humanistas, certo? Humanistas, depois eu vou explicar melhor, não tem o mesmo sentido que tem para nós hoje, certo? Hoje para nós tem uma conotação negativa, não é esse sentido o que havia naquela época. Também passou a haver um interesse maior na retórica, na beleza da linguagem, de novo um interesse em escrever de uma maneira mais bonita, mais atraente, não aquela coisa morta do escolasticismo que nós vimos no domingo passado. E, claro que isso vai ter um impacto na teologia também, porque as pessoas começam a escrever diferente, e os reformadores escrevem diferente dos teólogos escolásticos. Mudam também as artes, muda a arquitetura, o homem volta a ter valor, então começam a surgir construções, né, Adriano? Começam a surgir nessa época construções com proporções humanas, então você começa a ver capelas com alturas mais adequadas ao ser humano, certo? Porque antes disso, na Idade Média, se fazia catedrais gigantescas em que o pé direito era absurdo, como dá para ver ainda hoje, para dar aquela ideia de que ali é um lugar em que Deus está, então é colocado bem lá em cima. Isso mudou, houve transformação nas artes, houve transformação na arquitetura. Depois vou mostrar alguns exemplos para vocês. O exemplo melhor para a gente fixar é a estátua de Davi do Michelangelo. Porque o que o Michelangelo fez quando ele fez aquela estátua de Davi? Ele fez um homem com uma cabeça e mãos desproporcionais. Claramente desproporcionais. Isso é proposital. Certo? Por quê? Porque ali há o quê? A valorização, novamente, do ser humano. No seu intelecto e na sua capacidade de produzir. Certo? Não pensemos, como algumas pessoas pensam, que os humanistas e que o renascentismo era anti-Deus. Ele não é anti-Deus. Ele é a favor do homem. Ele não é contra Deus. Certo? Algumas pessoas elas confundem o renascimento com o iluminismo. O iluminismo, esse sim, esse a gente pode dizer que foi um movimento contra Deus. O renascimento, não. Vamos ver aí algumas ilustrações. Na Idade Média, por causa do clima que as pessoas tinham, a arte era comumente era assim, ó. Muitos esqueletos, era comum ter a dança da morte,
Por quê? Porque era a época da peste. Ali uma foice, né, para ceifar vidas. Então só pela arte você já tem uma ideia de qual era o clima dessa época, antes de vir o Renascimento. Com o Renascimento muda bastante. Tenho aí, eu não entendo de arte, mas a gente conhece, né, algumas obras renascentistas. Ali em cima então o Michelangelo, né, uma figura dele aí. Ali o que eu falei no domingo passado, né, que o Michelangelo quando pintou isso aqui na Capela Sistina, que é a pintura do julgamento final, o único livro que ele tinha com ele eram os sermões do Savonarola. Então se diz que essa pintura é uma pintura com influência de Savonarola. Ali é interessante, não dá para vocês verem aí, mas sempre tem esses fatos pitorescos, né? Aqui embaixo é São Bartolomeu, e ele está segurando a faca com a qual ele foi martirizado, e na outra mão, aqui no colo dele, ele está segurando a pele dele, que foi arrancada dele, e o Michelangelo colocou a cara dele na pele ali. Então os artistas faziam esse tipo de coisa, né? É interessante. Aqui então a estátua de Davi, eu tinha uma foto melhor, mas essa aqui é interessante. Ah, não deu para ver, né? Que pena. Aqui no cantinho, acabou meio coberto ali, aqui no cantinho tem a cabeça de uma pessoa. Só para vocês terem uma ideia da proporção. Aqui só aparece a cabeça dela, para vocês terem uma ideia da proporção. É enorme essa estátua, gigantesca. E vocês veem que a cabeça dele e as mãos são desproporcionais em relação ao corpo. Bem maiores, bem fora de proporção. Isso é proposital. Claro que quando se fala em Renascença não se pode nunca deixar de falar de Leonardo da Vinci. E aí vocês veem de novo a valorização do ser humano. O homem como é que é o nome desse homem aí? Quem é que me ajuda? Vitruviano. Obrigado. O homem vitruviano, exatamente. Porque ele usou nesse homem aqui, o Da Vinci, ele usou as proporções que o Vitrúvio tinha dito como as ideais do ser humano. Né? A Mona Lisa, que todo mundo conhece, o quadro da Última Ceia. Né? Nessa época, só para vocês terem uma ideia do impacto dessa época, com a Renascença começa-se a pintar as pessoas como elas são. Isso não acontecia antes. As pessoas passaram a ser retratadas. Então, hoje, quando a gente tem a fotografia em que a gente vê como uma pessoa era, a gente tem muito a dever para a Renascença, porque na Renascença surgiu essa ideia, não, vou pintar o indivíduo como ele realmente é. E aí ele fica ali e tal, o pintor vai e pinta como ele é. Então, daqui para frente, as figuras que a gente vê são como a pessoa era realmente, diferente das figuras que a gente viu até agora, que eram mera imaginação. Né? Então é isso. O Renascimento é importante, nós vamos voltar um pouco nele, agora quando a gente vai falar da Reforma e da Igreja Moderna.